Olá pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Ariel, sou um dos componentes do grupo da oficina de matemática e hoje eu vou trabalhar um pouco com vocês através da história da arte, né? Através da pintura e as formas geométricas. A gente vai falar um pouquinho sobre a história e como se deu início a esse processo para que a gente possa desenvolver mais tranquilamente os exercícios que foram pedidos para a gente no decorrer dessa oficina, tá bom? Espero que vocês gostem do conteúdo. Vamos começar. Então, um dos primeiros tópicos que nós temos aqui, a definição de arte. Então, a gente vamos vamos entender essa definição, né? A arte, ela é uma forma que o ser humano encontrou de se expressar as suas emoções, contar as suas histórias, desenvolver a sua cultura através de alguns valores estéticos, como a beleza, tá? A harmonia e o equilíbrio. Esse movimento, né, essa expressão, ela ganha força principalmente nas músicas, né, na escultura, na dança, no cinema e na pintura. A arte, pessoal, ela nos auxilia através do nosso processo de comunicação. Ela é muito importante nesse processo de comunicação dos nossos primeiros habitantes aqui na Terra, né? E a pintura, ela deu base para isso, né? Ela deu base para isso, ela ajudou imensamente no desenvolvimento do nosso processo comunicativo. Aí vem a seguinte pergunta: aonde surge a arte? Né? Segundo a história, a arte ela surge na pré-história com os povos nômades. Povos nômades, pessoal, é aquele grupo de pessoas, né, aquele povo em que eles não se fixam em um lugar. Mas por que que eles não se fixam em algum lugar? Porque eles vivem aonde tem uma certa demanda de alimentos. Então, quando acaba o alimento na determinada região em que eles estão, eles vão atrás de novos alimentos. Mas quais alimentos são esses, Ariel? Principalmente na época, né? Era principalmente os animais, né? Que eles caçavam, né? A gente sabe disso. E também os frutos que eles coletavam, né? Eles eram uma população coletora, eles coletavam os frutos para se alimentar, assim também como caçavam. Então, o que que acontece? Segundo a história, a arte ela surge com esses povos, né? Como? Através das pinturas que esses povos faziam nas paredes das cavernas, né? Nas paredes rochosas das cavernas. E tinha um sentido, pessoal. Por que que eles faziam essa pintura nas paredes? Primeiro, porque era um dos meios de comunicação. Lembra que eu falei no primeiro vídeo que a pintura auxiliou muito no processo de comunicação? Tá aí, ó. A pintura ela auxilia nesse processo de comunicação. É um dos primeiros pontos de comunicação que eles tiveram, né? Acredita que essa expressão nas paredes das cavernas, né, nas rochas, foi feita pelos homens neandertais, né? O que que acontece? Eles faziam esses desenhos, eles realizavam esses desenhos nas paredes rochosas por alguns motivos. Quais eram esses motivos? O primeiro motivo era a organização da caça, né? A organização da caça desses animais. Eles traçavam estratégias para saber qual era a melhor forma de realizar a caça desses animais, tá, gente? E o segundo era para exaltar a coragem desses guerreiros. Por quê, pessoal? Porque os animais nessa época, né, eles eram grandões, né? Eles eram bem grandes. Então, o guerreiro que se botava à frente, né, que organizava todo esse processo de caça, eles eram exaltados pelos outros.
E Ariel, como que eles realizavam as pinturas? Pessoal, eles realizavam as pinturas utilizando principalmente o carvão, né? E também a pigmentação de alguns frutos que eles coletavam, né? Por a gente ver essas pinturas deixadas nas paredes, né? Nas paredes rochosas, o vermelho, aquela espécie de vermelho, sabe? É a pigmentação de alguns frutos, tá bom? De algumas sementes também. Aqui, ó, pra gente ver, para exemplificar esse exemplo. Ó, eles exaltam os guerreiros, né? E eles traçam estratégias para desenvolver a caça, ó. Aqui também, ó, a gente vê justamente isso, ó. A organização da caça e a preparação de algumas ferramentas para a própria caça. Aí, pessoal, a arte, ela vai começar a se destacar novamente lá na Idade Média. Lá na Idade Média, através das pinturas que eram feitas para os tapetes, né? Que eram feitas em cerâmicas, né? E em alguns templos religiosos, como as catedrais e as mesquitas. Nessa época, pessoal, destaca-se as pinturas góticas, tá? As pinturas góticas, ou seja, as pinturas que tinham algum traço religioso envolvido, tá bom? Aqui, pessoal, nós temos a Capela Sistina e uma nova forma de pintar. A Capela Sistina, ela é considerada um marco, tá? Ela é considerada um marco, principalmente quando a gente fala em pintura. O que aconteceu, pessoal? A Capela Sistina, ela foi restaurada por Michelangelo, né, pelo artista Michelangelo, que não era considerado, ele não se considerava um pintor, ele se considerava um escultor, só que a pedido do Papa Júlio II, ele resolveu restaurar a Capela Sistina. Porém, como vocês estão vendo aqui, a Capela Sistina durou 4 anos para ser restaurada completamente, desde o ano de 1508 até o ano de 1512. Por que, Ariel? Por que durou 4 anos? Vamos lá, pessoal, durou 4 anos por alguns motivos. Primeiro, tinha mais de 300 imagens ao todo, eram mais de 300 imagens. Segundo tópico, essas imagens eram grandes, tá? Algumas, segundo alguns documentos, algumas ultrapassavam 5 metros de comprimento. Então eram imagens grandiosas, tá? Outro motivo, Michelangelo era uma pessoa detalhista. Ele era muito detalhista. Então, eram poucas as pessoas em que ele confiava para desenvolver esse projeto junto com ele. Por isso, demandou esse período de tempo de 4 anos. Aí, por que eu falei, pessoal, que a Capela Sistina é considerada um marco para a pintura? Porque foi na Capela Sistina que o Michelangelo ele começa a utilizar algumas formas geométricas. Ah, professor, mas ele destaca essas formas? Sim, ele destaca. Ele destaca algumas formas geométricas, principalmente na parte das esculturas, na parte da pintura e das esculturas. A gente vai ver algumas formas geométricas, como o triângulo, o quadrado, né, o retângulo, na restauração da Capela Sistina. Vamos ver. Aqui, ó, como eu falei para vocês, nessa imagem aqui é o teto da Capela Sistina. Lembra que eu falei para vocês que a grande maioria das imagens eram feitas pelo teto? Na verdade, é toda a capela, mas a maioria é no teto. Aqui, nessa segunda imagem aqui, a gente destaca certinho esse triângulo, ó. Tem o início de um quadrado aqui embaixo, que é a superfície onde ele está fixado, né? Os dois personagens aqui. E todas essas pinturas, pessoal, elas contam alguns fatos da própria religião, tá? Da própria religião da capela. Então é bem importante ver que a pintura e a arte se desenvolveu nessa época ligado à religiosidade. Essa terceira aqui eu botei só para a gente compreender o aspecto de profundidade, ó, de perspectiva.
Você está vendo aqui o fundo dessa imagem, ela dá um aspecto de perspectiva. O que é isso, Ariel? É um aspecto de um fundo em que é bem clarinho, em que dá uma sensação de profundidade. Ó. Aí, ó, a Capela Sistina por inteiro, né? É muito grande as pinturas ali dentro. Então, por isso demandou esse tempo de 4 anos. Aqui, pessoal, um outro marco também para a arte, não só para a arte, né? Para diversas áreas do conhecimento, tá? Principalmente para a medicina. Nós temos aí o Homem Vitruviano. O Homem Vitruviano foi feito pelo Leonardo da Vinci em 1490. Ele trouxe um aspecto muito importante que a gente usa, né? Os médicos utilizavam na medicina e na própria matemática a gente usa também, que é o aspecto de simetria. Ele mostra que o homem foi dividido em duas partes iguais e que essas partes iguais, ela mostrou uma simetria de um lado para o outro, tá? Detalhe, pessoal, o Da Vinci, ele também utiliza das formas geométricas para a realização das suas pinturas, das suas obras, tá? Vamos lá. Na Idade Moderna, de 1453 a 1789, a arte ela teve uma explosão. O que é isso, Ariel? Ela ganhou força. Ela ganhou força. Mas por que ela ganhou força? Lá na Itália, aconteceu um movimento artístico que a gente denomina de renascimento cultural, né? O que é isso, Ariel? Nesse contexto de renascimento cultural, no mundo, né? A arte ela começa a tomar conta do mundo, vamos dizer assim. Mas como? Através da música, da pintura e da dança, tá? Nessa onda de explosão desse movimento se difundir pelo mundo todo, e a gente vai ter o desenvolvimento de alguns movimentos secundários. Quais são esses movimentos? É o expressionismo e o cubismo. Vamos ver aqui. O primeiro movimento é o expressionismo. Qual é o principal nome do expressionismo, né? Um dos principais nomes desse movimento artístico é o Edvard Munch, né? Aquele pintor do quadro O Grito, né? Onde a pessoa bota as duas mãos no rosto e dá um grito. A gente vai ver já já essa obra. Também temos a brasileira Anita Malfatti. Ela também foi um dos grandes nomes desse movimento. Qual é a característica, Ariel, desse movimento? Tá? A primeira característica desse movimento é a deformação da imagem visual. Tá? Ele deforma a imagem. Tá? E outra, eles utilizam cores vibrantes. Tá? Essas cores elas podem ou não serem misturadas. Tá? Vai depender muito do autor da obra, tá, gente? O pintor, ele recusa a utilizar o aprendizado estético, né? O que ele aprendeu, técnico, né? Que ele aprendeu na pintura. Ele pinta conforme a sua sensibilidade, tá? E esse pintor, ele tem preferência em pintar, em desenvolver os seus quadros utilizando o patético, né? Aquela imagem trágica, o sombrio que a gente vê. Por quê? Porque ele acredita que o homem tem que demonstrar o drama que vive, tá? Não somente o drama que o homem vive, mas também o drama que a sociedade vive, tá, gente? Essas são uma das principais características do expressionismo. Aqui, lembra que eu falei para vocês que a gente ia ver esse quadro do Edvard Munch aqui, ó? O grito aqui embaixo, ó. A pessoa bota as duas mãos no rosto e solta aquele grito, todo mundo fica impressionado com isso, né? Aqui em cima a gente tem a própria obra do Munch também de novo, né? Que é o Céu Estrelado, todo mundo já tem conhecimento dessa obra aqui, que também é muito famosa. E aqui do lado a Torre da Anita Malfatti, é uma pintura brasileira também, tá? Também que
teve o seu nome gravado no expressionismo. Aí, gente, a gente tem o cubismo. O cubismo é o principal tópico para a gente desenvolver aqui. Por quê, professor? Porque escancaradamente é a primeira expressão artística que tem como uma das principais características as formas geométricas. Então, mas o senhor disse que lá na Capela Sistina. Sim, na Capela Sistina foi um marco. Michelangelo utilizou dessas formas geométricas para iniciar e para desenvolver mais rápido a sua pintura. Mas, tendo como característica das suas obras o movimento cubista que fez isso. Então, essas características, a geometrização, né, das formas e dos volumes, a renúncia à perspectiva. Nesse movimento artístico, o pintor, ele não quer uma briga entre as imagens mais claras e mais escuras. Ele entende que cada um tem sua função dentro da tela, tá, gente? O volume colorido, né? O volume colorido nas superfícies da tela, né? A sensação de uma pintura escultórica, tá, gente? E a gente tem como os principais nomes desse movimento Pablo Picasso, Frida Kahlo, Paul Cézanne, Salvador Dalí e Diogo Rivera. Pessoal, um dado interessante aqui, ó, o Diogo Rivera, que é esse último artista aqui, e a Frida Kahlo foram parceiros, foram marido e mulher. Dois artistas importantíssimos para o desenvolvimento desse movimento artístico, que eram casados. Vamos ver algumas obras. Algumas obras do Pablo Picasso. Esse quadro aqui, esse primeiro quadro aqui, gente, esse aqui chama-se La Velles de la Mossoy, né? Que é isso, Ariel? Ele pinta essas mulheres, tá vendo aqui, utilizando as formas geométricas, ó, os rostos, as pontas do nariz, as pontas dos seios dela, tá? Toda utilizando as perspectivas de algumas formas geométricas. Aqui a gente vê mais claramente na segunda imagem o rosto dela de uma forma triangular, tá? E a utilização do quadrado aqui, ó. Vamos ver outra imagem. Aqui, gente, a gente vai falar da Tarsila do Amaral. A Tarsila do Amaral também é uma brasileira, tá? Ela é uma brasileira que desenvolveu muito os seus quadros em relação ao cubismo, tá? Na primeira imagem, ela destaca algumas formas geométricas no decorrer da pintura. Nessa segunda imagem aqui, um dos quadros mais importantes da artista, ela destaca aqui a deformação do corpo, né? A deformação do corpo, bota a cabeça da pessoa pequenininha e o pé. E isso também é um dos movimentos desse movimento. É um das características desse movimento. Aí nós temos aqui a primeira obra aqui, pessoal, ela dá uma perspectiva de algumas formas geométricas em todo o seu desenvolvimento, ó. Vocês estão conseguindo acompanhar? E aqui também, aqui o Salvador Dalí, nessa imagem aqui, o relógio, ó, ele coloca a deformação. Lembra que eu falei que a deformação é uma das características do cubismo? Ó, ele começa a deformar também aqui as imagens. Essa aqui é a Frida Kahlo, que eu tinha falado para vocês. Ela pinta a própria imagem e ela sofreu um acidente, então por isso que ela tem essa imagem aqui. Olha, as pinturas também utilizando bem as formas geométricas, bem escancaradas. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo encontro.